palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, mais um Palavra de hoje para abençoar o seu dia. Estamos lendo aqui em 2 Coríntios, glória a Jesus. Leia a carta toda e você vai descobrir aquilo que estava dentro do coração do apóstolo Paulo, dia após dia ali, naquela luta, naquela batalha, para que os irmãos em Corinto alcançassem o favor e a glória do Pai e o amadurecimento necessário a todo cristão, amém? Nosso sonho, nossa oração, que você possa estar aqui conosco na Fé em Cristo, nos cultos de quarta às 19h30, aos domingos, 9 e 19 horas, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, bairro Baixada, em Manhuaçu, Minas Gerais. Ore também por este ministério que tem ali abençoado a sua vida através da palavra de Deus. Aleluia! Vamos lá? Está aqui, vamos ler. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está em 2 Coríntios 12:9. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus, ele tem os meios nos quais ele trabalha, justamente porque é onisciente. Ele conhece o passado, presente e futuro, ou seja, ele conhece todas as coisas, independente do tempo. Deus é conhecedor de tudo. Paulo chegou a orar pedindo ao Senhor que tirasse o espinho na carne, estão nos versículos 7 e 8, mas o Senhor assim não fez, mas deu condição a Paulo de prosseguir, dependendo unicamente de Jesus. Às vezes Deus dá um não pra gente, a gente fica furioso, não é verdade? A gente não entende, mas quando Deus dá não, Ele dá também um sim, porque Ele vai dizer qual é o caminho, Ele vai dizer qual é a direção para você seguir. Então você só precisa de uma coisa: confiar no Senhor e prosseguir dependendo unicamente de Jesus. Paulo havia feito obra excelente no Senhor por toda parte, com revelações, visões, milagres e formação de líderes e pastores por todo lado, mas nada disso ali, não é? A fonte era ele mesmo. Não, ele não era a fonte. Não foi ali na força do próprio braço, mas no poder de Cristo. Sem Jesus, nada somos, e por vezes nosso coração pode se encher a ponto de vir o orgulho e pensarmos que podemos fazer tudo sozinhos, na força do nosso braço ou por conhecimento próprio, e nós não podemos fazer isso. Sabe, às vezes achamos que é na nossa experiência, é no nosso conhecimento, é pela nossa estrutura. Não, não é por isso. Paulo, ele não recebeu o sim de Jesus. Sim, ele não recebeu, mas ele recebeu uma orientação, que a graça de Deus o bastaria e que através deste favor imerecido seria fortalecido quando a fraqueza viesse. Sabe, tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. E o Senhor liberou essa palavra para ele. Eu não vou atender a sua oração, mas eu vou dizer uma coisa: a minha graça te basta. Porque na fraqueza, o dia que você estiver bem fraco, você vai se lembrar, não é na força do seu braço. Você vai orar, eu vou te responder, e quem vai fazer sou eu, disse o Senhor para Paulo. Sabe, como você reage às negativas e às direções de Jesus? É uma pergunta. Como é que nós reagimos quando o Senhor diz não? Porque nós buscamos um Deus que diz sim para tudo. Nós buscamos um Deus que dá casa, apartamento, casamento, prosperidade. Nós buscamos um Deus que realiza os desejos do coração. Ele pode até fazer isso, mas precisamos sair desse nível e amadurecer, sabendo que tem dia que Deus, ele pode falar não, tem dia que ele pode não responder, tem dia que ele pode nos dar direções e ao invés de dar, tem dia que Deus às vezes vai querer retirar algumas coisas, vai querer que a gente perca. Será que a gente está preparado para perder algumas coisas ali para glorificar o nome de Deus? Perder alguns sentimentos, alguns comportamentos, alguns pensamentos, talvez perder algumas amizades, perder algumas coisas que nós temos, não é, que não tem glorificado a Deus. Às vezes Deus quer que a gente perca, Deus quer que a gente dependa dele. Será que eu estou preparado para ouvir isso do meu Deus? Sim, o Deus Todo-Poderoso.
nós precisamos entender que Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o dia de amanhã e Ele só quer o nosso melhor. Entenda isso, Ele só quer o nosso melhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, disse Paulo, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, 2 Coríntios 12:10. Às vezes nós queremos ouvir um evangelho que vai falar assim, você não vai sofrer angústia, você não vai sofrer perseguição, não necessidade você não vai passar, sabe, esse evangelho de tudo, ele não é verdadeiro, porque se Deus quiser, um crente vai passar necessidade sim, mas ao final o Senhor vai suprir, porque ali na palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas é para a glória de Deus. Às vezes virão perseguições, virão dias de angústia. O evangelho que você ouve te prepara para você vencer no dia da angústia, ele te prepara para você vencer no dia da necessidade, para você vencer aquele dia que parece que a solução não virá, ele te prepara para isso, para você receber os não. Às vezes quando não vem, o que a gente faz? A gente sai da igreja, a gente muda de denominação, a gente deixa Deus, vai fazer outras coisas só porque não, mas é um crente que ainda não amadureceu, ainda precisa caminhar, e nós precisamos querer esse evangelho que nos coloque para andar, que a gente amadureça a cada dia. Quando ali Paulo, ele se sentia fraco, né, ele não se fortalecia nele mesmo, ou ali nos seus feitos, e sim em Jesus, dependendo do Salvador, para se fortalecer e prevalecer e permanecer também, sim, mesmo passando por todo tipo de situação, como fica claro nessa carta. Leia as duas cartas, você vai ver o que Paulo passava. Se a gente for comparar com tantas coisas que a gente escuta hoje, parece que era outro evangelho que Paulo pregava. Não era o evangelho que hoje a gente vê nas campanhas, não. Porque ele passou por muitas dificuldades, mas em tudo ele foi mais do que vencedor. Porque Deus, ele permite certas situações ali em nossa vida para que o nome dele seja glorificado. A pergunta certa é, para que, Senhor? É para que eu cresça? É para que eu ore mais? É para que eu me posicione? Sim, me mostre, não é? Com certeza é para nós o buscarmos ainda mais, porque quando assim nós então resolvemos fazer, nós o encontramos, está em Jeremias 29, 12 e 13, nós precisamos buscar a Ele mais e mais a cada dia, e ao encontrá-lo, nós somos fortalecidos, glória a Deus. Quando você encontra o favor de Deus, a palavra de Deus para a sua vida naquele dia, você recebe poder para poder vencer, e esse poder é só pelo meio, é só pelo Espírito Santo de Deus, aquele que confere poder aos seus para testemunhar dele por onde quer que fores, glória a Deus. Às vezes nós queremos que Deus, ele mude em algo em nossa vida, e ele, quem sabe, prefira manter ao invés de fazer, sabendo que ali, que a sua função, sabendo que aquilo que ele quer que nós venhamos, né, a realizar é a orar a muito mais e buscá-lo muito mais ainda do que a gente já busca. Ele quer que a gente venha exercer aquilo que mais um crente precisa, que é um domínio próprio, fruto esse que só o Espírito Santo pode dar, e por isso às vezes ele não nos tira determinadas situações. Ele quer que a gente pegue a palavra e a pratique. Se a palavra fala de domínio próprio, então é porque eu vou viver situações que eu vou precisar exercer o domínio próprio. Então é por isso que às vezes algumas coisas não são retiradas, e alguns espinhos sim fazem parte, não para ceder e arrepender depois, é para orar, se fortalecer e vencer em nome de Jesus. Qual área na sua vida te leva a vigiar e a depender mais da graça de Deus? Qual área? O Senhor, sim, o Senhor, ele está contigo, creia nisso. Agora, o que você ali precisa fazer ou tem feito a esse respeito? Você tem orado? Você tem buscado? Pare agora, pare tudo que você estiver fazendo. Ore, seja sincero com o Senhor, busque a face dele, confesse a ele as áreas que você precisa vigiar mais. É só você e ele vai te fortalecer, porque ele te conhece, ele tem sonhos
tem planos, tem pensamentos muito mais altos e Ele está pronto para poder te ouvir. Então seja sincero para com o Senhor e fale: Senhor, eu preciso de Ti, para a glória de Deus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.